Olá, eu sou a Tainara e neste vídeo irei indicar a você filmes para ver neste Halloween. Já informo que eu não organizei por ordem de primeiro, segundo, terceiro colocado, não, nada disso. Apenas selecionei os meus favoritos e eu garanto para vocês que todos eles são muito bons. Se você gosta dessa temática de terror, de mistério, de suspense, já curta o vídeo para eu saber. Já se inscreva também para acompanhar os conteúdos sobre isso que virão por aí. E vamos lá para a nossa primeira indicação, que é o filme A Chave Mestra, de 2005. Eu amo este filme, eu sei que é um pouco antigo, mas eu realmente não me importo porque a história é muito boa e eu tenho certeza que você nem vai reparar que a qualidade da imagem não é lá aquelas coisas, porque a história te prende assim do início ao fim. Aqui nós vamos acompanhar a Caroline, que ela é uma mulher ali que cuida de idosos que estão à beira da morte. Então ela vai para uma casa cuidar de um idoso e esse idoso mora com a esposa dele em um local totalmente retirado, só moram os dois, só que ela começa a observar que há algo de estranho com esta casa e também com essa esposa. E aí o desenrolar dessa história, meus amigos, vocês precisam assistir para entender. É um filme também que tem um plot twist ali no final incrível. A segunda indicação de hoje, por sua vez, é um filme mais recente, é um filme de 2015 que se chama A Visita. Esses dois primeiros filmes, quando eu vi, eles estavam na Netflix, mas vocês sabem aí que a Netflix vive mudando seu catálogo, então vejam o quanto antes. Em A Visita, nós vamos acompanhar a história de uma adolescente e de uma criança, uma menina e um menino, que eles moram com a sua mãe e eles não têm um contato com os seus avós, porque essa mãe era brigada com seus avós, ela sai de casa quando ela fica grávida e tudo mais. Só que agora essa mãe e seus pais se encontraram na internet e em uma conversa eles decidem que está na hora ali dos netos irem conhecer os avós, então esses netos embarcam e vão sozinhos para lá conhecer. Só que aí, esses avós, eles vão ter um comportamento muito bizarro mesmo. De início, você já sente aquela camada, aquela atmosfera de que há algo por trás disso tudo que está acontecendo. Só que mesmo assim, o final é totalmente surpreendente, sério. Eu amo este filme e eu não vou comentar muito sobre cada um dos filmes porque é uma lista longa. Também não quero dar spoiler pra vocês, porque filme de terror vocês sabem como é. Não dá pra falar muita coisa, senão estraga a experiência do espectador. E vamos para a terceira indicação de hoje, portanto. A terceira indicação de hoje é um filme que é o favorito de muita gente aí e que eu assisti e gostei. Gostei bastante dele, mas eu não achei assim o melhor filme de terror do mundo, mas é muito bom da mesma forma, tá? Que é Hereditário, um filme de 2018. É muito complicado falar desse filme porque até mesmo quando a gente fala do início do filme já pode ser spoiler dependendo daquilo que se fala, porque já no início acontece uma cena que é assim muito traumática e eu não estava acostumada e talvez seja por isso que o público tenha ficado tão assim uau com esse filme, porque não é comum que no comecinho do filme já tenha uma cena tão impactante como aquela. Nós vamos acompanhar a história de uma família que mora em uma cidade ali do interior e aí eles estão lá vivendo a sua vida normal até que acontece um acidente muito diferente, um acidente que vai te chocar bastante com um membro dessa família. A partir disso, a família se desequilibra totalmente e coisas que tendem ao sobrenatural vão começar a acontecer. Só digo isso e dito isso, não digo mais nada. Depois, como falar de terror e não lembrar de Psicose, um filme do ano de 1960. É um filme que ele vai te deixar assim com muito medo durante todo o filme, por mais que não seja alguma coisa tão assustadora, mas ele vai te deixar com medo da possibilidade daquilo que possa acontecer. Psicose, pra quem não está ligando o nome do filme, a pessoa, é aquele filme no qual aparece o Norman Bates, que é o Norman Bates que também aparece na série Bates Motel, mas eu confesso pra vocês que eu gosto muito mais do filme. Eu acho que o filme, ele talvez por ser mais condensado, ele é mais interessante. E a história do Norman Bates, acho que todo mundo meio que já conhece, que ele tem aquele hotel, beira de estrada, e aí coisas bem peculiares acontecem lá. Tem que ver pra entender, mas assim, é um clássico que eu acho que todo mundo que gosta, tem um interesse mínimo pelo terror, precisa ver. Lembrando que ele é dirigido pelo grande Hitchcock, que também é um grande nome aí do terror. Agora eu vou dar aquela famosa roubadinha, porque em vez de indicar apenas um filme, eu vou indicar dois de uma vez só, mas é porque é um filme que tem uma sequência. Estou falando de It, a Coisa, como é a tradução aqui no Brasil, né? Que é um filme baseado em um livro do Stephen King, e é um livro um pouco grande, ele tem cerca de 1000 páginas, então eu ainda não li, mas eu quero muito ler. Principalmente porque eu assisti aos filmes e eu adorei, então aqui nós vamos ter uma história muito legal também sobre amizade e ao mesmo tempo sobre terror, e é legal como ele consegue combinar isso de uma forma tão
aterrorizante e leve ao mesmo tempo, porque o filme tem partes engraçadas também, apesar de ter partes bem assustadoras. Mas ele não é aquele terror que vai te deixar assim, uau, morrendo de medo. Ele é mais um terror que se constrói por meio de sustos, sabe? Por meio de jump scare, que é quando a câmera tá focada num lugar, de repente foca do nada em outro, e aí esse outro lugar é a cara de um monstro, de um fantasma, de alguma coisa assim, sabe? Então esse é jump scare. Eu estou falando do It mais jovem, porque tem um filme bem antigo, mas o que eu assisti e gostei muito foi o de 2017, e depois vi também o de 2019, mas o de 2017 foi melhor, na minha opinião. Então ali nós vamos acompanhar um grupo de amigos que eles são formados por pessoas rejeitadas ali pela escola, pessoas rejeitadas aí pela sociedade, aqueles meninos que apanham daqueles valentões da escola, que sofrem bullying, e eles se juntam e viram amigos. E aí nessa pequena cidade que eles moram, que se chama Derry, coisas estranhas acontecem. Então pessoas desaparecem, vai ter aquele famoso palhaço que é o It, e Stranger Things, que é essa série aí que, nossa, virou um fenômeno mundial, lembra muito esses filmes, e particularmente eu gosto mais dos filmes do It. Depois, outro filme que eu assisti que eu adorei, que eu achei que eu iria morrer de medo e quase não vi, mas foi assistível, digamos assim, foi o filme A Bruxa, de 2015. Então tem aquela cena icônica, que talvez vocês já tenham visto no trailer, pelo menos, da menina fazendo assim com a criança. E aí ela faz uma vez assim, e quando ela olha de novo, a criança sumiu na frente dos olhos dela. Desbloqueia a tua memória, lembrou aí? É esse filme. E ele dá muito medo, eu acho que por se passar numa floresta também. Porque a floresta, com toda essa naturalidade dela, com todo esse verde, ela parece que ela traz elementos que nós desconhecemos, então também tem essa questão. E a questão também de ser um local isolado, de ter poucas pessoas, então traz aquela camada de solidão que constrói-se ao redor do personagem, então como se a floresta fosse isolando aquele grupo e vai dando aquela sensação de fechamento, de que todo lugar ali é perigoso e de que algo está ali rondando aquele lugar. Eu gosto muito desse tipo de filme também. Outro filme que eu gosto bastante é A Ilha do Medo, que já apareceu aqui também no canal em outro momento, quando eu gravei um vídeo sobre filmes clássicos de plot twist, porque este filme tem um grande plot twist. Mas eu acho que além disso, o filme, principalmente no início dele, ele se constrói em cima de uma camada de terror, como se essa ilha escondesse alguma coisa. E logo de início nós temos então um investigador que é mandado para essa ilha porque acredita-se que algo estranho está acontecendo ali, que há um mistério, que há uma investigação que eles precisam descobrir e desvendar determinada coisa. Só que essa investigação, ela vai se mostrar muito mais complexa do que ela parecia de início. Há algo muito pior, algo muito mais forte por trás disso. Vale muito a pena ver. É aquele filme famoso com Leonardo DiCaprio. Também não é um filme muito novo, um filme de 2010 aí, mas, gente, é um clássico do plot twist. Pra quem não sabe, plot twist é essa grande reviravolta, então a trama é conduzida pra uma direção, só que de repente, pá, muda totalmente e é algo bem diferente daquilo que você esperava, então isso é o plot twist. Agora vamos falar de um filme mais jovem, um filme bem da nossa época, que é o filme Host. Host é bem interessante porque é uma palavra que pode ser traduzida como hospedeiro. E a palavra hospedeiro, ela tem um duplo sentido, porque pode ter a ver tanto com a questão da internet quanto com uma questão sobrenatural. E aí que entra o X da questão. Em Host, nós vamos acompanhar um grupo de amigos que durante esse grande vírus que se espalhou pela humanidade, o vírus da nossa época, que nós vivenciamos, estavam ali em isolamento, como todo mundo, só que eles decidem se reunir, porém, é claro, virtualmente, dado o contexto do isolamento. E aí, eles fazem uma reunião no Zoom. Só que além de eles se reunirem apenas para conversar ali, falar da experiência e tudo mais, eles decidem contratar uma médium para que eles possam fazer essa reunião de certa forma para se comunicar com antepassados, com pessoas de outro mundo. Porém, as coisas saem do controle. E o legal desse filme não é apenas o terror, é um filme muito aterrorizante, mas é bem interessante que ele é um filme de baixíssimo orçamento. Assim, a grande parte do filme é gravada no Zoom mesmo, então é naquela reunião, a gente assiste a reunião deles no Zoom. Então também é um filme bem curto, ele tem menos de 1 hora. Inclusive ele tem menos de 1 hora porque, se vocês bem se lembram, as reuniões gratuitas do Zoom, elas têm menos de 1 hora. Então quando dá 1 hora, o aplicativo ele simplesmente fecha. Eu achei assim uma sacada incrível que eles tiveram, então eu recomendo demais pra vocês esse filme. Eu passei medo nele, hein?
Também vou recomendar aí pra vocês o filme O Nevoeiro. Este filme, provavelmente vocês já ouviram falar dele, que ele também é baseado em um livro de Stephen King. O Nevoeiro é um filme de 2007 e nele nós vamos acompanhar a história de uma pequena cidade que foi simplesmente tomada por um nevoeiro mesmo, literalmente. E a gente vai focar em determinado grupo que está preso em um mercado. Eu sei que depois teve a série também aí, mas o filme é melhor, juro pra vocês. Só que há um porém com esse nevoeiro, tá? Por trás dele há algo bem macabro. Então todo mundo que tenta sair ali no meio do nevoeiro é atacado por alguma coisa que a gente não sabe ao certo o que é e acaba morrendo. Então a gente só vê o sangue escorrendo, parte da pessoa, coisas bem macabras, bem bizarras mesmo. E essas pessoas que estavam no mercado decidem ali ficar dentro desse mercado porque elas estão vendo o que está acontecendo lá fora. Só que todo mundo sabe que vai chegar determinado momento que elas vão ter que sair dali, não vai dar pra elas viverem no mercado. Então é um filme bem aterrorizador e que eles conseguem construir esse medo dentro de um espaço pequeno que é o mercado. Então eu também gostei bastante dessa temática. Mas o que mais eu amei neste filme foi o final. O final, gente, é uma das coisas mais bem elaboradas que você pode imaginar. E, assim, é um final que faz sentido, mas que a gente não esperava. De fato, fui pega por esse final. Agora vamos falar de mais um filme antigo, que é O Mistério das Duas Irmãs, um filme de 2009. E eu não sei porque o pessoal não fala desse filme, porque é um filme muito bom mesmo, de verdade. Neste filme, nós vamos acompanhar a história de uma garota que ela acabou de sair do manicômio, um surto por causa de um acidente que ocorreu na casa dela. E aí ela foi pra lá, só que agora parece que esse surto passou, parece que ela já está recuperada. Porém, seu pai, ele acaba se casando com uma outra mulher que ela não gosta muito. E aí nós vamos ter um embate diante disso e do comportamento dessa mulher e do comportamento dessa mulher que parece esconder um segredo. E vai ter um grande, mas um grande de um plot twist aí também. O próximo filme é um filme mais jovem, que é o filme Verdade ou Desafio, ou Truth or Dare, de 2018, e aí nós vamos acompanhar um grupo de amigos que vai fazer uma viagem ao México. Eles são naturais dos Estados Unidos, e aí eles vão para o México e a gente sabe que os Estados Unidos têm uma visão do México como um lugar exótico, um lugar todo diferente, assim, e eles vão lá. Chegando no México, eles encontram um lugar em ruínas, bem diferente, e lá eles decidem jogar um jogo, que se chama Verdade ou Desafio, né? Que vocês já sabem como que funciona. Só que é o jogo que escolhe se você vai dizer uma verdade ou um desafio, e o jogo, digamos, que tem vida própria, e é a partir daí que se constrói toda a trama. Bom, pessoal, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês curtirem, eu posso trazer mais um, de repente, aí uma parte 2 com outros filmes de terror que eu também gosto muito, porque muitos tiveram que ficar de fora dessa lista, tendo em vista que eu vejo muitos filmes desse gênero e eu acabo tendo muitas indicações pra vocês. Então, contem aí pra mim se gostaram ou não, e nos vemos no próximo vídeo.